O título da mensagem dessa noite é A Mulher que Ousou no Pedido. Ai, gente, que palavra maravilhosa. Sabe, hoje eu vou pregar sobre Axa. Ai, que mulher que deixou um ensinamento, que deixou um testemunho, um aprendizado maravilhoso para as nossas vidas. Eu peguei ele para a minha vida, porque a mensagem, ela primeiro fala com quem está palestrando. Então, na verdade, eu já tomei ela para mim. Hoje passei o dia inteiro meditando nessa mensagem. Na ousadia de Axa. Gente, essa mulher foi muito ousada, muito corajosa. Que exemplo de mulher de Deus. Mas antes mesmo de falar de Axa, eu quero falar sobre o significado do nome Axa. O significado do nome Axa em hebraico, além de adornada, o segundo significado é rompendo o véu. Ou seja, ela rompeu o véu da visão. Ela rompeu o véu da insignificância. Ou seja, da visão turva, da visão pequena, da visão baixa, da visão curta. Ela ampliou a sua visão. Ela viu no mais adiante. Amém? Então vamos começar. Vamos ler lá em Josué 15, 18 e 19. Que assim diz a palavra do Senhor. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes da água. Então lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Nó. Que ousadia! Além dela pedir o campo, ou seja, terras secas, ela logo pediu o quê? Também me dá o quê? As fontes. E o pai dela logo deu as fontes superiores e inferiores. Vamos ao entender dessa palavra. Vou falar de Axa, pouco mencionada na Bíblia, porém, traz para a gente nesse dia uma lição poderosa. O que essa mulher pediu ao seu pai Caleb, pedido esse que eu diria de extrema ousadia. O que vamos descobrir neste dia sobre Axa pode transformar a forma como enxergamos a fé, os relacionamentos e as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. Quantas as vezes nós jogamos por terra todas as oportunidades que Deus nos dá? Infelizmente, nós mesmos desperdiçamos, estragamos tudo por não saber administrar as oportunidades que Deus nos dá. E Axa nos ensina a usufruir de uma forma grandiosa e ousada a oportunidade que Deus deu. Então, Deus deu a ela, através da ousadia, a oportunidade de pedir o pai dela como presente de casamento, ou seja, um campo, terras. Mas ela foi mais além, ela foi mais ousada. Ela pediu também as fontes. Por quê? Porque era preciso, né? Primeiro, a resposta de quem era Axa. Vou falar um pouco de Axa para vocês. Axa era filha de Caleb, um dos 2 espias que confiaram nas promessas de Deus quando a terra de Canaã foi explorada. Caleb, homem de fé inabalável,
decidiu dar sua filha em casamento como recompensa ao homem que conquistasse a cidade, a terra de Kiriat Sefer, uma cidade fortificada entre os cananeus. Otiniel, sobrinho de Caleb, venceu o desafio e se tornou o marido de Axa. Fato esse registrado em Josué 15, do 16 ao 19, e em Juízes 1, 12 ao 15. Axa surge exatamente nesse contexto de conquista e promessa, porém, sua história vai muito mais além do que ser filha de um grande líder ou esposa de um valente guerreiro, né? O que fez o grande diferencial na vida de Axa foi o pedido ousado. Qual foi? Após o seu casamento, Axa tomou uma atitude surpreendente. Ela convenceu Otiniel, seu atual esposo, a pedir seu pai um campo, mas não parou por aí. Quando se encontrou com Caleb, ela foi ainda mais longe na sua ousadia. Ela pediu também fontes de água para complementar a terra seca que havia recebido. Caleb não hesitou e concedeu a ela fontes superiores e inferiores. Agora, pare e pense comigo. No contexto patriarcal e cultural da época, mulheres geralmente não faziam esse tipo de pedido, muito menos com tamanha ousadia e sabedoria. Por que a Axa pediu mais? Por que será? Porque a Axa não se contentou com o básico. Ela sabia que um campo sem água não produziria nada. Por que essa visão pequena? Por que você acha que é o suficiente? Vamos pedir a Deus ampliamento de visão. Vamos pedir a ampliação de visão que Axa tinha. Meu Deus! Ou seja, ela sabia que as terras secas não iriam produzir nada. Ela teve visão. O que ela pediu? Ela pediu também as fontes. E assim foi concedido. Amém? Ou seja, esses detalhes nos ensinam a importância de sermos ousados, sábios e estratégicos ao pedir. Não se trata aqui de ganância, mas de visão. Ou seja, isso não é ganância de Axa. Ela era uma mulher que tinha visão. Axa enxergava longe e sabia que era necessário prosperar na terra que lhe foi dada. E qual o significado espiritual desse pedido? Tem que ter um significado espiritual, né? Desse pedido. Sim, tem. As fontes de água na Bíblia simbolizam vida, abundância e provisão de Deus. Axa não queria apenas um pedaço de terra. Ela queria um lugar que fosse frutífero, sustentado por algo duradouro. Isso aponta para a nossa vida espiritual. Você tem se contentado com pouco? Com uma vida mesquinha, escrava de migalhas, ou tem buscado as fontes que Deus preparou para você? Quantas as pessoas têm se contentado com migalhas? E quantas as pessoas que vivem num relacionamento fracassado, numa vida fracassada? Por quê? Porque são dependentes emocionais.
E quantas as pessoas vivem também num relacionamento abusivo, por quê? Por causa de ameaças. E assim a vida, ela vai nos dando estratégia. Se vimos um Deus que nos livra, amém? Você tem se contentado com pouco, com uma vida mesquinha, escrava de migalhas, ou tem buscado as fontes que Deus preparou para você? Você tem buscado isso de Deus? Tem pedido, papai, além das terras, tem pedido as fontes? Lembre-se que Jesus é a fonte de água viva, conforme João 4,14 diz. A história de Axa nos ensina hoje lições valiosas. Peça com ousadia. Deus não se ofende com pedidos de quem confia nele. Jamais. Mas tenha visão nos pedidos que você faz para Deus. Tenha ousadia. Amém? Seja estratégico como Axa. Peça a Deus aquilo que vai sustentar o propósito de Deus em sua vida. Você tem pedido a Deus aquilo que vai sustentar o propósito dele na sua vida? Não peça coisas que vão te afastar dele. Não peça. Sempre esteja alinhado à vontade de Deus. Que seus pedidos estejam também alinhados à vontade de Deus. Senhor, não me dá nada que não esteja alinhado à sua vontade. Senhor, me dá estratégias até mesmo nos meus pedidos. Talvez você não tenha recebido. Por quê? Porque talvez aquilo que você tem pedido é o que vai te afastar de Deus, que vai desalinhar a vontade de Deus para com sua vida. Então vamos aprender com Axa nesse dia. Aprender uma lição valiosa. Por quê? Porque eu aprendi nessa noite. Ou seja, seja estratégico como Axa. Peça a Deus aquilo que vai sustentar o propósito dele em sua vida. Sempre os seus pedidos estejam alinhados à vontade dele. Senhor, que as minhas petições estejam alinhadas à vontade do Senhor. Cumpre em mim a vontade do Senhor. Que essa seja a sua oração e tenha ousadia e visão de Axa. Assim eu finalizo essa palavra.